Pessoal, tudo bem? Ano que vem vai ter uma importante mudança no sistema aí de apuração do IPTU, ITCMD e também na questão dos aluguéis, tá? Então, esse vídeo eu estou fazendo para aqueles clientes que possuem aí imóveis, patrimônio imobiliário e que vai ser impactado diretamente, tá, nos seus rendimentos mensais a partir de 26. Muitos clientes nossos têm nos enviado muitas perguntas a respeito do que estão escutando pela internet, nas redes sociais, a respeito do tema. Então eu resolvi fazer esse vídeo para explicar com detalhes o que vai mudar para se preparar ainda enquanto é tempo, tá bom? Então pessoal, o que vai mudar a partir do ano que vem? A Receita Federal, por meio da IN 2275 de 25, vai trazer uma mudança crucial na forma como o IPTU e o ITCMD são calculados a partir de 26, tá? A principal novidade é a adoção do Cadastro Imobiliário Brasileiro, o famoso CIB, que vai funcionar mais ou menos como se fosse um CPF do imóvel, tá? E esse CPF do imóvel, CIB, vai ser informado num sistema novo chamado Sinter, onde ele vai integrar informações imobiliárias entre cartórios, prefeituras, estados e Receita Federal, tá? Então, pessoal, o que era feito antes, né? Quer dizer, atualmente que vai mudar. Uma pessoa vende o imóvel, né? Então o comprador e o vendedor fazem um contrato de compra e venda, envia para o cartório para fazer a escritura, para atualizar a matrícula, e o cartório, por sua vez, faz uma declaração para a Receita Federal chamada DOI, Declaração de Operações Imobiliárias. Então, o que vai acontecer? No ano seguinte, o fisco ele vai cruzar a informação que o cartório transmitiu no momento dessa operação com o IR do comprador e do vendedor. Então, isso vai ser feito um cruzamento entre duas pontas, tá? A partir de agora, o que vai acontecer? Primeiro, todos os cartórios vão ser obrigados a informar para a Receita Federal, através do Sinter, todos os imóveis com metragem, quem é o proprietário, localização, e vai ser gerado um CIB para cada imóvel existente hoje no Brasil, tá? Uma vez que é feita uma operação de compra e venda, é feito o contrato de compra e venda, finalizou a operação, envia para o cartório da mesma forma, o cartório vai continuar fazendo a DOI, só que a Receita Federal vai ter duas informações, a DOI com a consulta no Sinter. Dessa forma, o fisco ele vai ter acesso a quem é o proprietário, a metragem do imóvel, a localização, e vai confrontar isso com os valores que foram efetivamente transacionados entre o vendedor e comprador. Então, o fisco vai ter uma visão muito mais transparente da operação, porque ele já vai ter acesso antecipadamente ao tipo de imóvel que foi vendido, tá? Por meio do acesso ao Sinter, tá bom? Para vocês terem uma ideia, pessoal, olha como que o fisco vai enxergar todos os imóveis de todo o território nacional. Então, eu fiz um exemplo aqui de uma tela do sistema do Sinter, tá? Onde cada quadradinho desse é um quarteirão e cada imóvel do quarteirão vai ter um quadradinho que vai ser o seu imóvel. E lá vai ter uma janelinha, um balãozinho que vai estar lá, proprietário do imóvel, metragem, valor de mercado da região e assim por diante. Então é um sistema muito mais transparente do que era feito antes, tá bom? Com relação ao IPTU, tá? Que é o primeiro impacto aí significativo, como que era antes? O IPTU era calculado com base em tabelas conhecidas como plantas genéricas. Então, todo ano, o IPTU ele sofre um pequeno reajuste com base numa tabela que a prefeitura atualiza anualmente, tá? É uma tabela antiga, ela não obedece aí o valor de mercado e geralmente são valores inferiores ao valor real do imóvel, tá? O que resulta, obviamente, no IPTU um pouco mais barato. A partir de agora, o cálculo do IPTU será feito sob o valor de referência de mercado, atualizado em tempo real e fornecido pelo novo Cadastro Nacional, o CIB.
O que isso significa, pessoal? Que o IPTU vai ser o primeiro a ser majorado, né? Então vai aumentar consideravelmente o IPTU e vai ficar mais alto, especialmente para imóveis em regiões com mais valorização, tá bom? ITCMD, o que vai mudar a partir de agora? Até o momento, era comum os imóveis declarados na pessoa física estarem com valor abaixo de mercado, tá? Não sofreram benfeitoria ou não atualizaram porque de fato há esse impedimento. Com essa mudança, as transmissões de bens utilizarão o valor real de mercado como base de cálculo. Então o ITCMD ele vai manter a alíquota. O que vai mudar é a base de cálculo. Ao invés de ser o valor histórico de imposto de renda, vai passar a ser o valor de mercado, através da informação que o fisco vai ter através do Sinter, tá? O que isso vai acontecer, pessoal? Vai eliminar a possibilidade de uma subavaliação do imóvel, tá bom? Então isso vai trazer um impacto significativo aí para as famílias com ativos imobiliários, tá? Que poderão acabar obrigadas a vender bens para arcar com esse custo de transferência, tá? E isso se faz muito necessário um planejamento tributário, um planejamento patrimonial, onde as operações de doação e herança vão ser muito mais caras, perfeito? E com relação a aluguéis, é um dos impactos mais significativos. Por quê? Hoje, quando você declara o seu imposto de renda, você coloca lá o endereço que você reside. Só que se você tiver mais imóveis no seu nome, ou seja, tiver vários CIBs, onde consta que você é o proprietário, e o seu inquilino, quando declarar o IR dele, colocar o endereço dele, que vai bater com o CIB que é de sua propriedade, o fisco vai entender que existe lá um contrato de aluguel. Por isso, se o inquilino declarar residência ou pagamento, isso vai gerar uma presunção de que há um contrato entre você e o seu inquilino. Se esse aluguel não for declarado, ele pode sim gerar uma cobrança retroativa para o proprietário do imóvel. Vai ter um cruzamento do endereço do imposto de renda do contribuinte e o endereço dos imóveis que estão no sistema do Sinter. É obrigatório que o inquilino declare o pagamento do aluguel do IR dele. Lá tem um campo específico para o pagamento do aluguel e fica sujeito a uma multa de até 20% se ele não declarar. E para quem recebe aluguel e não declarar, vai incidir uma multa de 75% sobre o imposto devido e pode subir até 150% em caso de fraude, ou seja, você informar um valor menor do que você recebe. E a cobrança pode ser retroativa nos últimos 5 anos, inclusive com Selic. Então, pessoal, vai haver uma integração total de órgãos públicos, tá? Os cartórios, prefeituras, estados e Receita Federal. Com o CIB, ele centraliza todas as informações em um único banco de dados, permitindo que cartórios, prefeituras e estados troquem informações em tempo real, tá? A fiscalização será notavelmente ampliada, tornando muito mais difícil qualquer planejamento patrimonial amador, sonegação ou desencontro de informação entre registros públicos e declarações fiscais. Vai ter uns efeitos diretos para familiares, herdeiros e investidores. Por quê? Famílias que possuem aí imóveis em nome de pessoa física, do patriarca, por exemplo, deverá ser muito bem planejado para evitar impactos fiscais negativos numa transferência. Quem tem o costume de investir em imóveis e tem rendas de aluguel, o IPTU vai ser o primeiro a ser impactado. Então o IPTU ele vai sofrer um aumento e você vai ter que repassar isso para o seu inquilino. E aí vai a seguinte questão: será que para o seu inquilino vale a pena ele pagar um aluguel ou vale a pena ele financiar um imóvel na construtora? Porque o custo vai aumentar. Ou você absorve o valor do IPTU ou você repassa isso no preço. E quem é proprietário de imóvel, né, a classe média, que é proprietário de 1 ou 2 imóveis no máximo, vai ter um aumento no IPTU, ou seja, vai ter uma elevação de custos muito significativa. Então o impacto será sentido tanto no pagamento do IPTU quanto em operação de transferência patrimonial e aluguéis. Perfeito? Bom, para toda dor, pessoal, existe um remédio.
né? Então, qual que são as principais estratégias e recomendações que a gente orienta você a tomar, tá? Primeiro, planejamento patrimonial, tá? É fundamental que as famílias façam um planejamento patrimonial adequado, né? Eu falo que o patriarca não precisa de planejamento tributário. Quem precisa de planejamento são os herdeiros, porque os herdeiros vão ter que pagar esse valor numa transferência. Caso haja um evento que gere uma transferência, você deve fazer aí um pagamento importante do TCMD. Então você tem que ter uma reserva de liquidez para conseguir pagar esses custos. Caso contrário, você vai precisar vender imóveis para pagar esse imposto, né? E também, para cada tipo de família, tem uma estratégia diferente. Então, tem famílias com 2, 3, 5, 10 imóveis, tem famílias que possuem imóveis que não fazem locação. Enfim, para cada família há um tipo de estratégia diferente de negócio, de planejamento diferente. E claro, né, você ter uma consultoria especializada nesse sentido, ter contabilidades, ter advogados que entendem do que estão fazendo, para te sugerir e para planejar a sua sucessão com muito mais afetividade, tá bom? Pessoal, então, o que vai ficar a partir do ano que vem? Tá? Base do IPTU. Antes, tabelas desatualizadas. A partir de agora, é sempre a valor de mercado. O ITCMD, valor declarado no imposto de renda, valor histórico. A partir de agora, valor de mercado atualizado. Fiscalização, ela é local e limitada. Depende do fiscal da prefeitura pegar lá aquela papelada toda e visitar o imóvel. A partir de agora, vai ser integrado, automatizado no Sinter, como eu mostrei para vocês na tabelinha lá naquele mapa, né? Planejamento tributário, maior margem para flexibilização. A gente podia aumentar um pouco o valor do imóvel com benfeitoria. A partir de agora, pessoal, vai ser o valor de mercado, que vai necessitar de planejamento profissional, tá bom? Quando que inicia? A partir do ano que vem, 26. A integração é 100% entre os 4 órgãos, inclusive cartório. E o aumento do imposto vai ser sentido de uma forma ou de outra, tá? Então o aumento vai ser significativo, não tem jeito, tá, pessoal? Não tem como fugir. Conclusão, tá? As novas diretrizes inauguram um novo paradigma de transparência e rigor no controle de imóveis no Brasil, que hoje existe muita subavaliação e muita fraude, tá? O impacto, ainda que indireto, que a alíquota não vai mudar, é profundamente sentido por investidores quanto por famílias com planejamento imobiliário, tá? Tornando urgente a adaptação e planejamento estratégico personalizado. Então, pessoal, não vai mudar a alíquota, o que vai mudar vai ser a base de cálculo, tá bom? As reformas que vão iniciar a partir do ano que vem, tanto a reforma de renda, quanto a de consumo, quanto a reforma tributária, ela visa acabar com a informalidade, tá? Bloquear benefícios fiscais e financiamentos indevidos e aumentar a arrecadação tributária sobre aluguéis, tornando fundamental regularizar os contratos e a partir de agora se acostumar com as novas regras, tá bom? Então, pessoal, palavras aí de ordem, tá? Planejamento patrimonial, proteção patrimonial, transparência